A criatura Gollum era tão sagaz e ardilosa que propõe uma competição de charadas para analisar quem era aquele enxerido que estava ali armado com uma espada élfica. No vídeo de hoje, a gente vai ver a competição de charadas entre Gollum e Bilbo. Vamos lá! Você pergunta primeiro, disse ele, pois não tivera tempo de pensar em uma adivinha. Então Gollum chiou. Tem raízes misteriosas, mais altas que as frondosas, sobe, e também desce, mas não cresce nem decresce. Fácil, disse Bilbo. Montanha, acho eu. Ele adivinha fácil, meu precioso. Ele adivinha fácil. Precisa fazer uma competição com nós, meu precioso. Se o precioso perguntar e ele não responder, nós come ele, meu precioso. Se ele pergunta e nós não responde, então nós faz o que ele quer. Que tal? Nós mostra a saída. É assim? Está certo, disse Bilbo sem se atrever a discordar e quase estourando os miolos para lembrar de adivinhas que pudessem salvá-lo de ser devorado. 30 cavalos na colina encarnada primeiro cerceiam, depois pisoteiam, depois não fazem nada. Foi tudo que conseguiu lembrar para perguntar. A ideia de comida povoava os seus pensamentos. A adivinha era bem velha também. E Gollum sabia a resposta tão bem quanto vocês. Barbada, Bichou ele. Dentes, meu precioso. Mas nós só tem 6. Então ele propôs uma segunda adivinha. Sem asas, folita. Sem asas, ele lua. Sem dentes, mordida. Sem boca, murmura. Um minutinho, gritou Bilbo, ainda incomodado pensando em comida. Por sorte já ouvira algo parecido antes e colocou na cabeça do lugar, pensou na resposta. Vento, é claro, disse ele. E ficou tão satisfeito que inventou uma na hora. Essa vai confundir essa criatura subterrânea nojenta, pensou ele. Um olho no azul do rosto e o outro olho no verde de outro. Aquele olho é como esse olho, disse o primeiro olho. Mas lá embaixo é o seu lugar. Aqui em cima é o meu lugar, disse Gollum. Estivera debaixo da terra por um longo tempo e já começava a esquecer esse tipo de coisa. Mas exatamente quando Bilbo começava a alimentar esperanças de que o Patife não conseguiria responder, Gollum trouxe memórias de muitas eras passadas, de quando vivia com a avó numa toca na margem de um rio. Meu precioso, disse ele. Sol sobre as margaridas. Essa é a resposta. É sim. Mas aquele tipo de adivinhas comuns em cima da terra estava começando a cansá-lo. Além disso, faziam-no lembrar de tempos em que era menos solitário, furtivo e nojento. E isso deixava-o nervoso, mais ainda deixava-no faminto. E dessa vez tentou algo mais difícil e desagradável. Não se pode ver, não se pode sentir, não se pode cheirar, não se pode ouvir. Está sob as colinas e além das estrelas. Cavidades vazias, ele vai enchê-las. De tudo vem antes e vem em seguida. Do riso é a morte, é o fim da vida. Infelizmente para Gollum, Bilbo já tinha ouvido essas coisas antes e de qualquer modo a resposta o envolvia. O escuro, disse ele sem coçar e nem quebrar a cabeça. Caixinha sem gonzo, tampa o cadeado. Lá dentro escondido um tesouro dourado. Perguntou ele para ganhar tempo até que pudesse pensar numa verdadeiramente difícil. Aquela ele considerada uma barbada terrivelmente fácil, embora não a tivesse apresentado nas palavras de costume, mas acabou sendo um desafio para Gollum. Ele chiava para si mesmo sem responder, balbuciava e sussurrava. Depois de algum tempo, Bilbo ficou impaciente. Então, o que é? Perguntou ele. A resposta não é uma chaleira fervendo como você está dando a entender com esse barulho todo que você está fazendo.
Dê uma chance pra nós, precioso. Deixe dar. Deixe ele dar uma chance pra nós, meu precioso. Então Bilbo, depois de ele dar uma longa chance, já adivinhou? Mas de repente Gollum lembrou-se de quando roubava ninhos muito tempo atrás e sentava-se à margem do rio, ensinando a avó a chupar. Ovógios, Guinchou ele. ovógios, isso mesmo. Então ele perguntou: Como a morte não tem um calor, vivo, mas sem respirar, sem sede, sempre a beber, encoraçado, sem tilintar. Ele, por sua vez, achava aquela adivinha terrivelmente fácil, porque estava sempre pensando na resposta, mas não podia pensar em nada melhor naquele momento de tão atrapalhado que ficara com a do ovo. Apesar disso, era uma resposta bem difícil para o pobre Bilbo, que nunca tinha nada a ver com água, a não ser por obrigação. Imagino que vocês conhecem a resposta, é claro, ou podem adivinhá-la no piscar de olhos, já que estão sentados em casa confortavelmente sem o perigo de serem devorados, atrapalhando seus pensamentos. Bilbo sentou-se e limpou a garganta uma ou duas vezes, mas não veio resposta nenhuma. Depois de algum tempo, Gollum começou a chiar de prazer para si mesmo. É bom, meu precioso. Apetitoso, deliciosamente triturável. E começou a espiar Bilbo da escuridão. Um minutinho, disse o Hobbit, tremendo. Eu lhe dei uma longa chance agora há pouco. Ele deve se apressar. Disse Gollum, começando a descer do barco para atacar Bilbo. Mas quando colocou o comprido pé de pato na água, um peixe pulou assustado e caiu aos pés de Bilbo. Disse ele. Que coisa fria e viscosa. E assim ele adivinhou. Peixe! É peixe! Peixe! Gritou ele. É peixe! Gollum ficou terrivelmente desapontado. Mas Bilbo perguntou outra adivinha o mais rápido possível e Gollum precisou voltar para o barco e pensar. Sem pernas ficou sobre uma perna, 2 pernas sentou perto sobre 3 pernas, 4 pernas conseguiu alguma coisa. Peixe sobre uma pequena mesa, homem à mesa sentado num banco, o gato fica com as espinhas. Essa é obviamente a resposta. E logo Gollum a deu. Então pensou que chegara a vez de perguntar algo difícil e horrível. E foi isso que ele disse. Essa é a coisa que tudo devora. Feras, aves, plantas, flora. Aço e ferro são sua comida. E a dura pedra poeira e moída. Aos reis abate, a cidade arruína. E a alta montanha faz pequenina. O pobre Bilbo ficou sentado no escuro, pensando em todos os nomes horríveis de todos os gigantes e ogros que ouvira falar em histórias, mas nenhum deles tinha feito todas essas coisas. Teve uma intuição de que a resposta era bem diferente e que deveria conhecê-la, mas não conseguia pensar nela. Começou a ficar com medo, e isso é ruim quando se precisa pensar. Gollum começou a sair do barco, pulou na água e avançou para a margem. Bilbo não conseguia ver os olhos deles vindo em sua direção. Parecia que a sua língua estava presa na boca. Queria gritar: me dê mais tempo, me dê mais tempo. Mas tudo que saiu era um grito repentino: tempo, tempo. Bilbo se salvou por pura sorte, pois essa, é claro, era a resposta. Gollum ficou mais uma vez desapontado e agora estava começando a ficar furioso, além de cansado do jogo. Aquilo deixara realmente muito faminto. Dessa vez não voltou para o barco, sentou-se no escuro, perto de Bilbo. Isso fez com que o Hobbit ficasse terrivelmente incomodado. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e a gente se vê no próximo Maratona Tolkien.